O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Nesses dias nós estamos refletindo essas narrações feitas por São Marcos Evangelista, que nos falam dos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Milagres que encantavam o povo e despertavam no povo um grande interesse em procurá-lo. Mas nem todos estavam interessados em mudar de vida, queriam alcançar o milagre. Não reconheciam nele o Mestre, aquele que poderia ensiná-los um modo novo de viver, uma maneira de viver uma religião pura. Mas viam nele alguém que podia resolver seus problemas. Tinham uma fé infantil, uma fé que era baseada em interesses e não numa procura de crescimento interior. A palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, quer provocar-nos para que também nós façamos aí uma revisão de nossas vidas. Eu quero ousar aqui com vocês traçar uma afinidade entre esse trecho do Evangelho e a primeira leitura. Eu acredito que quem prestou bem atenção na primeira leitura ficou decepcionado com o resultado daquilo. Por quê? Foram buscar a Arca da Aliança, que estava lá no acampamento, para trazê-la para o lugar onde eles estavam também acampados para a grande batalha contra os filisteus. Trouxeram a arca, fizeram aquele brado de alegria, de entusiasmo e tal, mas no outro dia perderam a batalha para os filisteus. Para mim tem uma aproximação muito grande entre essas duas leituras. Primeiro, não era para eles terem se animado só com a chegada da arca, era para eles estarem animados desde sempre. Por quê? Porque eles eram o exército do povo de Deus. Deveria existir uma fé muito grande em Deus, único e verdadeiro, e não somente naquele baú aonde colocavam os sinais da presença de Deus com o seu povo. Muito bem, a arca era sagrada? Sim, muito sagrada. Mas não era Deus. Nós temos o risco, na nossa caminhada de fé,
também de substituirmos Deus por objetos, por algumas práticas que não são realmente práticas verdadeiras de fé, mas beiram a superstição. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Quando eu faço a adoração aqui, coordeno a adoração ao Santíssimo na quinta-feira, eu costumo pedir para o povo: não passem nada no ostensório. Acreditem naquele que está lá. Não precisa você estar passando nada no ostensório. Por quê? Porque a nossa fé, ela não precisa disso. Basta olhar para Jesus e confiar nele. Não foi assim que o leproso fez? O leproso se aproximou de Jesus, mas ele não se agarrou com Jesus, não se esfregou a lepra dele lá em Nosso Senhor, não. Ele humildemente olhou para Jesus e disse: se tu queres, tu pode curar-me. É essa humildade que é fruto de uma fé realmente amadurecida. E é isso que nós temos que buscar, queridos irmãos e irmãs. Todos nós. Quantas vezes eu me dou conta que a minha fé ainda é muito infantil. Uma fé de criança. Nós nos preocupamos tanto em nos tornarmos adultos. Quer ver quando a gente é pequeno, que tudo o pessoal diz para nós assim: não, só quando tu crescer. Não, quando tu ficar grande. A vontade da gente é de chegar a ser adulto logo. Na nossa vida espiritual, nós deveríamos ter a mesma preocupação. Nós deveríamos ter a preocupação de crescermos e nos tornarmos adultos. Eu queria ver como ficou a cara daqueles soldados israelitas que não só perderam a batalha, mas perderam também a arca. Perderam a batalha e perderam a arca. Nós temos que ter essa força dentro de nós. Nós devemos ter uma fé cada vez mais intensa em nosso Senhor Jesus Cristo. Acreditar no poder de Deus. Saber que Deus, Ele não age com a gente na base da troca. Senão, a misericórdia deixava espaço. O que foi que Jesus sentiu por aquele leproso? Compaixão, ele sentiu compaixão do leproso. Ele se compadeceu. O leproso não ofereceu nada para ser curado. Aqui e acolá, eu me dou conta desse pensamento quando tem pessoas que chegam no confessionário e demonstram isso. Um sentimento de que, eu sei que eu estou passando por isso, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo e tal. Digo, não é vingança de Deus, não. Nós temos um costume de pensar em Deus como se Deus fosse um carrasco. Está completamente errada essa visão de Deus que algumas pessoas têm. Deus não é carrasco. Ele é um pai justo. Um pai, quando ele ama um filho, ele sofre com o filho, mas ele não faz pelo filho, porque o filho é que tem que fazer. E assim é Deus em relação a nós. E nós temos que crescer, queridos irmãos e irmãs. Nós não devemos procurar nosso Senhor Jesus Cristo só por interesse. Devemos procurá-lo por amor, amor verdadeiro. A gente costuma dizer assim, é preciso rezar, é preciso estar constantemente em oração. Certo. Mas significa estar rezando a Ave Maria de manhã até de noite?
significa estar lembrando de Deus, da hora que a gente acorda até a hora de nós dormirmos, não nos esquecermos de Deus. Como nós não esquecemos das pessoas que nós amamos. Às vezes nós temos uma tendência a querer tratar com Deus como a gente trata com um quadro na parede. Não é. É um ser vivo, ou melhor, Ele é o ser, Ele é a vida, Ele é a origem de tudo. Não é um quadro na parede. Ele está vivo e Ele está perto de todo aquele que o invoca, como diz o Salmo. Então essa fé, ela deve crescer cada dia. E a oração, ela é um instrumento que nos possibilita estar unidos a Ele. Num período em que a gente tem tantas distrações, quantas vezes nós passamos o dia sem lembrar de Deus, ou lembramos pouquíssimo de Deus? Nós já constatamos uma coisa, mas nem todos tivemos ainda a coragem de fazer. Nós precisamos ter a Bíblia mais perto de nós. Nós precisamos nos deixar conquistar pela palavra. A palavra de Deus tem que nos conquistar. Estava pensando como foi para aquele leproso ouvir a palavra de Deus. E a palavra cura. A palavra cura. Queria pegar justamente a frase que nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou para não falar diferente. O leproso pediu, né? Se queres, tu tens o poder de curar-me. E a palavra de Jesus qual foi? Eu quero, fica curado. Jesus nem toca no homem. Depois ele vai estendendo as mãos, mas ele vai falando naquele momento, né? É impressionante a palavra, o poder, a força da palavra. E nós deveríamos acreditar mais no poder da palavra de Deus, na força do Evangelho. Nós deveríamos ter constantemente essa presença em nós. Já imaginou quem começou o dia lendo esse Evangelho e agora está ouvindo essa pregação? Está com vontade até de pedir o microfone para mim, para dizer, padre, eu queria acrescentar mais isso, porque eu refleti e eu entendi também isso aqui, isso. Coisas bonitas que a palavra de Deus revela para nós e que nós precisamos realmente valorizar, queridos irmãos e irmãs. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou e disse, eu quero, fica curado. Queridos irmãos e irmãs, que essa atitude de nosso Senhor Jesus Cristo encha o nosso coração de certezas e tire todas as dúvidas, porque se tem uma coisa que nós devemos fazer durante a nossa caminhada de cristãos, é renunciar a todas as dúvidas que nós temos em relação a nosso Senhor Jesus Cristo e abraçarmos a fé nele, acreditar nele, não buscá-lo só por interesses, mas buscá-lo por reconhecer nele o nosso Salvador, o nosso Mestre, aquele que pode nos dizer como devemos caminhar sobre essa terra. E a coisa que mais nosso Senhor nos ensina é fugir da maldade. Se algum de nós que está aqui na igreja, ou algum daqueles que nos acompanham pela televisão, e nesse momento escutam esse Evangelho, puderem fazer uma boa reflexão, faça. Eu estou vivendo na maldade ou eu estou realmente vencendo a maldade sendo uma pessoa boa? Porque certas vezes o malvado é pior do que um leproso. No sentido bíblico aqui, né? O leproso da Bíblia, o leproso da época de Jesus, o leproso até algum tempo atrás, antes que tivesse todos os tratamentos para hanseníase, o leproso,
era considerado um ser abominável, coitado. Era uma coisa horrível. Mas o malvado, o que fica todo o tempo pensando maldade em seu coração e tentando acabar com o outro, o que se alegra quando sabe da desgraça alheia, quando alguém sabe que alguém está numa situação difícil e começa a se alegrar, a se inchar de orgulho porque o outro está mal, pelo amor de Deus. Que cristão é esse? Nós devemos nos compadecer da fraqueza do outro, porque se o outro é fraco e cai, nós devemos ficar atentos para não cair também. Ditado antigo e sempre válido: quando a barba do teu vizinho pega fogo, coloca a tua de molho. Lembram desse ditado? Quando a barba do vizinho começa a pegar fogo, coloca logo a tua de molho. É um cuidado que nós temos que ter. Ninguém deve ficar dando risada. Tá vendo? Eu falei, eu sabia que esse casamento não ia dar em nada, eu sabia que o filho de fulano é isso, aquilo, outro, eu sabia. E fica fazendo festa com a miséria do outro. Que cristão é esse? E depois tem coragem de se voltar para Deus e pedir alguma coisa? Cheio de maldade, cheio de fofoca, cheio de covardia, cheio de falsidade. Pelo amor de Deus. A gente precisa pensar sobre tudo isso, porque o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo é uma outra coisa, não é isso não. E quem caminha e acha que está caminhando, mas cultiva esse tipo de coisa, era melhor ficar sentado em casa. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado.